Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou aqui mostrar como eu abri a minha hamburgueria com R$ 250 e já tive aí um retorno de R$ 450, ou seja, R$ 200 de lucro. Comecei bem pequeno, hoje eu ainda sou pequeno, mas quando eu comecei eu era menor ainda, e aí aos poucos eu fui aumentando e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu fui fazendo e quanto que custou esse meu início para quem quer aí começar a abrir alguma coisa e já experimentar e já tentar ver um retorno rápido, a hamburgueria é uma boa opção. Então, já aproveita e se inscreve aí no canal. Eu sou o Gustavo Cizene e nesse canal você vê de tudo sobre hambúrguer. Bora lá? Então, já vou mostrar aqui rapidamente como que é o meu local de trabalho, né? Aqui eu tenho a pia, já tenho ali uma sacolinha pendurada na janela. Aí, começar de cá. De cá eu tenho a minha chapa, tá vendo? E aí meu freezer vertical. E aí eu faço a carne ali na chapa, deixo os utensílios ali do lado, o queijo, o bacon. E jogo na chapa. Joguei na chapa, ficou pronto. Aí eu já coloco aqui, que é onde hoje eu tenho uma auxiliar aqui de cozinha, que é ela que monta o sanduíche e embala. E aí aqui ela monta, nessa bancada ela monta, tá vendo que tem uns molhos ali e tal. E ela monta o sanduíche, traz pra cá, embala e manda pro entregador. Hoje eu tenho já condições de ter alguns aparelhos, por exemplo, aqui eu tenho a chapa, mas no início eu não tinha chapa, tinha só a frigideira. Tá vendo ali? Eu deixei o tacho para mostrar para vocês que no início eu trabalhava com a fritura no tacho, usando óleo. Hoje não, hoje eu tenho uma fritadeira, uso gordura vegetal, que é bem melhor. Só que a gente não começa grande, eu comecei pequeno aqui e fui crescendo aos poucos. À medida que foi tendo retorno, eu fui investindo e tem que investir mais. Por exemplo, hoje eu monto o sanduíche ali na chapa e com os utensílios que eu deixo ali. Mas eu quero fazer um separador ali em cima da chapa, colocar ali, que é para mim pegar os condimentos, colocar os condimentos ali separados e pegar eles. Eu comprei até essas barras aqui, pois eu vou fazer e soldar e colocar ali em cima da chapa, porque eu acho que vai facilitar mais o trabalho. Então no início, quando eu comecei, o que eu tinha? Eu fazia o lanche, o sanduíche em casa de vez em quando, para o pessoal lá em casa, e aí a minha esposa me incentivou, falou, não, seu sanduíche é gostoso, por que você não tenta vender? E aí, ouvindo a opinião dela, eu resolvi tentar, falei, não, vamos fazer um teste, já que eu tenho a cozinha aqui disponível, que foi a cozinha que eu acabei de mostrar, vamos fazer um teste e se der certo, quem sabe, né? A gente continua e vê até onde vai. Aqui eu tenho essa cozinha disponível, que eu tenho uma distribuidora e tinha um barracão aqui no fundo. Ele não era arrumado assim, não tinha piso nas paredes, o chão era um piso bem velhinho e tal. Mas aos poucos a gente foi trocando, foi fazendo as reformas que precisava e hoje está assim. A intenção é melhorar. Mas assim, eu comecei fazendo em casa, ela gostou, me incentivou e aí eu comecei a fazer para vender. E esse fazer para vender foi um teste bem rápido, foi um teste que custou pouco, porque minha ideia era gastar o menos possível para ver se já tinha um retorno, se tinha demanda dos sanduíches. E aí é o que eu vou mostrar para você onde eu gastei. Você pode não ter uma cozinha disponível, mas você tem a cozinha da sua casa, você pode começar fazendo na sua casa. Eu mesmo comecei na frigideira, catei a frigideira da mulher, que falei pra ela, eu vou usar essa frigideira e depois eu compro outra. Até hoje não comprei, tá lá a frigideira gasta. Mas era uma frigideira, vou mostrar uma que eu comprei depois e aí eu passei para a chapa futuramente. Eu comprei essa daqui, depois gastei ela bastante, até comprar a chapa. Fiquei com essa frigideira, enquanto eu tinha uns 20 e poucos sanduíches por dia, eu ainda estava nessa frigideira. Aí a demanda aumentou, eu vi que a frigideira não dava mais, precisava comprar uma chapa. Então vamos ao que realmente interessa, né? No início a minha ideia era produzir 30 sanduíches. Falei, eu vou fazer 30 sanduíches e aí quando vender esse sanduíche eu compro para fazer mais. Para fazer esses 30 sanduíches foi onde eu gastei os R$ 250. E aí vendendo tudo eu tive o retorno que mais na frente eu explico. Para fazer 30 sanduíches foram 30 pães. Eu compro o pão assim, ele vem num pacote com 6
E na época eu pagava R$6 num pacote assim. Hoje eu tô pagando R$6,50, porque tudo subiu, né? Mas na época eu pagava R$6. Então foram R$30 de pão, foi R$100 de carne, que eu comprei 3 quilos de carne bovina e mais 1 quilo de frango, que eu faço hambúrguer de frango também. Comecei com um cardápio pequeno, eu fiz um panfletinho, uma arte, e essa arte que eu divulguei no Facebook, no WhatsApp, no grupo da região aqui, que é o que você pode fazer também. Então eu tinha 3 opções, uma opção de R$12, que era o de frango, uma opção de 13, que era um tradicional, e um duplo smash, que é um de R$14. Para o tradicional, eu precisava de uma modeladora de hambúrguer, então nem gastei com essa modeladora. Eu vou pegar aqui. Que eu usei essa forminha, que eu peguei uma vasilha dessa que eu tinha em casa, cortei ela com a faca, e aí eu fiz essa forminha que era onde eu fazia meu hambúrguer. Então, foram R$100 de carne e salada. Salada para fazer os 30 sanduíches foram R$10, que foi 2 pés de alface e o resto de tomate. Deu uns 5, 6 tomates, que já era o suficiente para fazer os 30 sanduíches. Queijo, foi 1 quilo de queijo, R$30. Então, no total, gastei R$170 para fazer os 30 sanduíches. Só que não para por aí, você não vai precisar apenas do material para fazer o sanduíche. Você vai precisar embalar esse sanduíche para poder encaminhar para entrega. Para entregar os sanduíches, eu comprei um saco de papel, que é para colocar o sanduíche dentro. Esse saco de papel eu comprei desse mais ruinzinho aqui mesmo, que é o que eu uso hoje. Hoje eu uso esse ainda, a diferença é que hoje eu carimbo a minha marca aqui em cima. Esse saco, ele custa R$48 e vem 500 unidades. Só que eu não queria comprar 500 unidades, eu comprei só 100. Tem casa de embalagem que vende ele por peso, por quilo. Então, em 100 unidades, que vai dar mais ou menos uns R$15. E aí comprei 100 unidades desse saco. O que mais? Molho, sachê, que eu ia mandar para o cliente. Eu comprei um pacotinho com ketchup, que era a única coisa que eu mandava no início, que foi R$8, foi o mais baratinho que eu achei. E aí, papel acoplado. Hoje eu trabalho com papel acoplado, mas para começar eu não comprei papel acoplado, eu comprei papel manteiga. Sabe aqueles rolinhos de papel manteiga? Eu comprei um rolinho de 7,5 metros. E aí, o rolo já tem mais ou menos esses 30 centímetros de largura. E aí, eu colocava o rolo, puxava, pegava a faca, cortava. E com esse papel manteiga, eu embrulhava o sanduíche. Hoje sai mais barato comprar o papel acoplado e até melhor. Mas, como eu queria fazer um teste, não sabia se ia dar certo, eu comprei o rolo de papel manteiga e aí eu cortava e um rolo de 7,5 metros me custou R$4, R$3,50. E com esse rolo eu consegui já embalar os 30 sanduíches. A hamburguera, eu comprei uma de isopor, que é a que eu recomendo e é a que eu trabalho até hoje, foi a número 2, e eu pago R$18 com 100 hamburgueras, um pacote com 100 hamburgueras. Vou mostrar. Cadê? Aqui. Essa daqui. Que já é o suficiente. Eu gosto até mais dessa do que daquela de papel. Aquela de papel, além de ser mais cara, eu acho que essa de isopor conserva mais a temperatura. Outra coisa que eu comprei foi o pacotinho para me embalar a batata. Porque eu também ofereci batata no início, que é um pacotinho assim. E aí eu colocava 100 gramas de batata aqui dentro e mandava para o cliente, para quem pedia um adicional de fritas, que eu cobrava R$3 em 100 gramas de batata frita. Aí eu falei da batata. A batata eu comprei um pacote de 2 quilos, que dava 20 porções de 100 gramas. Nesse pacote de batata palha não, batata palito, eu paguei R$15. E para fritar ele eu usei um tacho que eu tinha, que é o que eu mostrei, que foi 2 litros de óleo. 2 litros de óleo na época, R$15. Então foi, com a batata eu gastei R$30. E aí vendendo essas 20 unidades de 100 gramas, eu já ia ter um retorno de 60, que é o dobro. Então juntando tudo, o que eu gastei para fazer o sanduíche, para embalar o sanduíche e com a batata, deu R$255. E aí, vendendo todos os sanduíches, eu tinha sanduíche de 12, de 13 e de R$14, que foram as opções que eu ofereci no início.
Vendendo tudo, numa média aí de R$ 13, eu consegui R$ 390. Com a batata eu consegui R$ 60, então me teve de retorno R$ 450. Então se você pegar os 250 que eu gastei, 255, menos tirando os 450, esses 250, você tem aí um lucro de R$ 200. Esses 30 sanduíches eu vendi aí, como eu estava começando, ninguém me conhecia, gastou uns 3 dias para eu vender esses 30 sanduíches. Um dia eu vendi 11, o outro 8 e o outro restante, até acabar a carne. Então, em 3 dias eu peguei esses R$ 200, nem foi 200, foi um pouco menos, foi 170. Mas é porque você acaba gastando com outras coisinhas que eu não falei. Às vezes você tem, que é, por exemplo, grampeador, que eu tive que comprar o grampeador, tive que comprar um canetão, porque eu escrevo no saco o endereço da pessoa, o nome do cliente. Hoje eu não escrevo mais, hoje chega digital para mim o pedido, imprime e eu grampeio a notinha e aí já vai para o cliente. Mas no início eu escrevia no saco, então tive que gastar com canetão. Então essas coisinhas acabou me custando um pouco mais. Mas R$ 170 para quem começou do nada, fazendo o teste e em 3 dias já viu que poderia continuar, eu acho que é um bom retorno. Uma coisa que você está fazendo só à noite, que pode ser uma renda extra e no futuro, quem sabe, se tornar a sua renda principal, mas foi um bom começo, eu considerei um bom começo. E aí eu comprei depois para fazer mais 30 sanduíches, em 2 dias foi esses 30 sanduíches, eu comecei a comprar mais e comecei a comprar outras coisas, porque em vez de trabalhar com papel manteiga, comecei a comprar papel acoplado, em vez de trabalhar com fritura no tacho, com o tempo eu consegui comprar uma fritadeira. E aí, aos poucos, a gente foi crescendo. Depois eu gravo um vídeo contando um pouco da minha história, como que eu fui mudando as coisas, como que eu fui identificando essa necessidade e coloco aí para vocês. Então, galera, não pode ter medo de começar. O que você precisa é de coragem e perseverança. Se você tiver consistência, se você acreditar que vai dar certo e quiser levar isso para frente, vai com fé, vai tentando que uma hora você consegue. Pode ser que você não consiga de início. Aqui eu mostrei uma opção que eu considero um início fácil, mas precisa de coragem para começar. Então, tenta que você vai conseguir. Então, se você ficou aí no vídeo até o final, gente, deixa um like e se inscreve no canal que ajuda demais a gente crescer aqui. E obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.